condição de irrigar o comércio gaúcho, ajudando não só a classe, as classes que pertencem ao funcionalismo público estadual, mas também ajudando ao comerciante, ao comerciário. Afinal de contas, são mais de 2 bilhões de reais que devem entrar para o comércio como um todo no estado do Rio Grande do Sul. Então o que nós queremos é fazer com que esse dinheiro que é público, que é de patrimônio gaúcho, chegue a todos os rincões do Rio Grande, cheguem a todos os comércios, irrigando esse final de ano, aumentando o emprego e aumentando a renda para o estado. O governo do estado já deu algum retorno para o senhor? Afinal, o senhor conversou com eles na quarta-feira. O governo do estado disse que não pode falar sobre isso, que tem uma determinação legal que enquanto está em venda, está em processo de venda das ações, o governo não pode se manifestar. Mas é ok, tá tudo certo. Eu acho que o governo está dentro desses parâmetros legais que tem. Cabe a nós, aos servidores e ao funcionalismo, fazer a pressão necessária para que esse débito de quase 50 meses que nos envergonha no Rio Grande do Sul seja quitado. Presidente, o senhor tem hoje uma pauta tão importante quanto essa em Brasília hoje? Brasília, eu estou saindo agora, já daqui a pouquinho, para uma reunião com o ministro Toffoli a respeito da LOA, do orçamento e da LDO principalmente, Então nós estamos indo para lá às 14 horas agora, acontece essa reunião. A Assembleia não é parte, porque a Assembleia não ajuizou nenhum tipo de ação questionando o congelamento da LDO, mas nós somos mediadores, então nós vamos lá para tentar achar o consenso. O presidente da Assembleia, deputado Luiz Augusto Lara, realizou uma reunião de trabalho aqui no Memorial do Legislativo com entidades que representam os servidores públicos do Estado. Na pauta, a utilização dos recursos provenientes da venda das ações do Banrisul. Presidente, uma posição por parte das entidades, que o senhor está apoiando e coordenando esse processo, para que esses recursos sejam utilizados para quitar a folha de pagamento. Na sua opinião, isso é possível? Isso é possível, isso é fundamental, é uma dívida que os poderes do Rio Grande do Sul, especialmente o Poder Executivo, têm com os servidores. Muito clara a posição dos servidores e das entidades que representam, que não gostariam da venda do Banrisul, que são contra a venda do Banrisul e, portanto, até a própria venda de ações, mas em acontecendo, como acontecerá, que esse dinheiro seja utilizado para a quitação do débito que o governo tem com os servidores públicos estaduais. Isto da mesma forma que o dinheiro vai para quitar esse débito, se assim o governo entender, e nós estamos trabalhando para isso, também causa um efeito muito importante no comércio do Rio Grande do Sul, porque os servidores recebendo, eles irrigam o comércio. Então nós teremos um grande final de ano, com empregos no comércio, com geração de emprego e renda. Caso contrário, se esse dinheiro for parar, por exemplo, em estradas, que serão privatizadas, inclusive ali na frente, esse dinheiro vai parar na mão de 2, 3, 4 empreiteiras e fica por ali. Se for para as mãos dos servidores, ele vai para o comércio, para as pequenas e microempresas, ele vai irrigar a economia do Rio Grande do Sul. E é uma parceria que vem sendo realizada com sucesso aí do parlamento com os servidores. É uma obrigação, é uma dívida, é uma vergonha que o Rio Grande do Sul carrega não conseguir colocar em dia o pagamento dos servidores, que são aqueles que formam o exército, que cuida das pessoas, tanto na segurança pública, na educação e em todas as áreas do Estado. Ok, muito obrigado, presidente da Assembleia. Deputado Luiz Augusto Lara, eu converso agora com o presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud. Essa posição do presidente, essa reunião, qual a importância dessa mobilização? É importante que nós coloquemos os salários dos servidores em dia. Não se pode mais admitir, e os índices de suicídio, inclusive na área militar, são os mais elevados do país. Fruto dessa instabilidade e desta insegurança. Então nós entendemos
que é importante colocar os salários em dia, pagar o 13º salário, assim como é importante reafirmarmos a necessidade de termos uma audiência com o governador do estado no sentido de discutir as demais questões, porque se fala em apequenamento do estado e isso significa retirada de direitos de servidores e prejuízo para toda a sociedade que precisa dos serviços públicos, como bem disse o deputado Lara pouco antes, ou seja, o serviço público é essencial para a grande esmagadora maioria da população, que não pode pagar por escola particular, não pode pagar por saúde particular, muito menos por segurança privada. Portanto, esse movimento todo é importante e a audiência com o governador é fundamental para manifestarmos essa nossa angústia, que é a angústia de toda a sociedade gaúcha. Hoje aqui no Memorial da Assembleia Legislativa, uma reunião do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto Lara, e também os presidentes das principais entidades dos servidores públicos. Tenho a honra e o prazer aqui de receber o Coronel Becker, que é presidente da Azof. Coronel, uma reunião muito acalerosa, porque tem alguns detalhes que precisam ser alinhavados, entendeu? Mas o fundamental, a essência, é colocar o salário, é quitar a dívida que o governo tem com os servidores públicos. São dois momentos. A reunião hoje que o deputado Lara propôs, e que todas as entidades do Estado, civis e militares vieram, é exatamente em questão, em razão das vendas das ações do Banrisul, que conforme o governador vinha anunciando, precisava vendê-las para quitar a folha de pagamento do funcionalismo. E nós temos dito que esse atraso de folha, parcelamento, no caso da Brigada, tem levado inclusive a suicídios. Então, realmente, essa é um ponto. O que não pode se confundir é que amanhã nós, da Segurança Pública, faremos uma caminhada unidos à Segurança Pública, para que não percamos direitos. Um alerta ao governo, ao governador, à Assembleia, ao poder, a todos os poderes de Estado, para que não retirem direitos que nos são consagrados, no caso da segurança pública, por mais de 180 anos de bons serviços prestados ao Estado. Então são dois momentos. Uma é essa reunião do deputado Lara pela questão do atraso do parcelamento do salário, e outra é exatamente a questão que nós vamos fazer uma caminhada, todos os entes de segurança pública amanhã, para que o governo não ouse retirar direitos que são conquistas pelos trabalhos, que eu repito, bons trabalhos, excelentes trabalhos que a segurança pública tem feito pelo Rio Grande há mais de 180 anos. Presidente, há um comentário generalizado que os brigadianos estão vivendo de bico. E isso é ruim para a segurança, né? É claro que é ruim para a segurança, na medida que um governo não provê, primeiro, efetivo, uma falta de efetivo. Essa falta de efetivo que vem se sucedendo em anos, nosso efetivo devia estar em quase 50 mil homens, e está em 9, 10 mil homens, há que se responsabilizar os governos anteriores. Porque na medida que os policiais saíram das ruas, não tem mais efetivo, o crime organizado tomou as ruas. Então alguém é conivente com o crime organizado. E essa situação de atraso, parcelamento, desregra, tira de regramento a vida de qualquer servidor, que primeiro tem que se humilhar mês a mês para pedir o seu salário que lhe é devido, e depois essa situação o desequilibra também. Então leva, infelizmente, ao bico. A Azof sempre foi protagonista de eventos que envolvem a segurança, o servidor público, e mais uma vez aqui, destaque nessas discussões. Certamente, a Azof, ela está na ponta disso aí, ela luta pelo Rio Grande muito mais do que lutarmos pela categoria dos oficiais e de todos os companheiros da Brigada. Nós lutamos pelo Estado. Segurança é necessidade básica do cidadão. Sem segurança não existe vida organizada. Então nós somos uma necessidade básica e o Estado tem que olhar para isso. E a Azof tem feito esse trabalho pela população gaúcha, porque nós temos visto estatísticas vitoriosas dominando o crime. Agora, estatística é uma coisa que a gente, apertando, tira o número que quiser. Eu hoje pergunto à população gaúcha, quem de fato se sente seguro nesse Rio Grande? Quem?
Então, para que tenha segurança e a pessoa esteja segura e tenha sensação de segurança, há que investir, governador. Segurança pública não é gasto, governador. Segurança pública é investimento. O senhor deve ser um bom economista, o senhor deve levar em conta isso, por favor. Presidente, aqui para uma síntese aqui, um balanço sobre essa liderança, essa iniciativa do presidente da Assembleia junto com as lideranças dos servidores públicos para a quitação da dívida, da folha de pagamento. Não, é muito válido, Eu acho que realmente no caso, o presidente da Assembleia Legislativa responde pelo todo do Rio Grande, pelos votos de todos os deputados. Ele é o presidente. Como tal, ele deve ter escutado a população gaúcha e certamente nos ouviu, que já tivemos reunião com ele, e ele está fazendo um bom trabalho, um belo trabalho nessa costura como presidente da Assembleia, levando a que o governo enxergue os funcionários públicos e que os pague devidamente pelo trabalho que eles realizam. E pare de fazer essa campanha antifuncionário. Não existe Estado sem funcionário público. Obrigado, Coronel Becker. Nós é que agradecemos, a Azof agradece a oportunidade que nos dão. Muito obrigado. Coisa esquisita, gadaria toda, penando a dor do... O presidente da ASDEP, o delegado Miller, e também com o presidente da FISVEC, Marcelo Melo. Miller, hoje, delegado Miller, presidente da ASDEP, um balanço sobre esse problema, o foco principal que é quitar a folha de pagamento dos servidores públicos. Esse é um ponto fundamental, creio, para todos os funcionários. Estamos há 5 anos com salários atrasados e também com o 13º do ano passado atrasado. Portanto, é um ponto importante. Por que se trata disso aí com importância? Porque a sociedade precisa do trabalho do servidor público, mas do modo que está indo, pelo menos na área da segurança pública, nós não conseguimos cumprir tudo que tem que cumprir. Esse é o sentido. A FISVEC provê as condições para que o Estado execute as suas funções. Como é que o senhor está vendo esse momento e o que podemos chegar junto com a liderança do Lara e todas as lideranças dos servidores públicos para quitar a folha de pagamento, que sem isso até os investidores se assustam de vir aqui para o Estado do Rio Grande do Sul? Justamente, os auditores fiscais da Receita Estadual têm um papel fundamental no ingresso de recursos para o Estado. O nosso subsecretário, inclusive, lançou o plano Receita 2030 com diversas ações que necessitam de auditores fiscais para implementá-las. E necessitam de auditores fiscais, assim como outros, né, os delegados e tal. Nós necessitamos de servidores motivados para o trabalho, né, e em quantidade também suficiente de poder exercê-los. Tudo isso vai no mesmo contexto. E destacando aqui que não existe apenas a questão aqui tratada em relação à venda de ações do Banrisul como alternativa para o Estado. Destaquei na minha fala aqui que nós temos nessa semana uma audiência no STF, convocada pelo ministro Gilmar Mendes, sobre a Lei Candir. Já temos uma ação no Supremo, a DO 25, em que fomos vencedores junto com outros estados, e o Estado tem muitos valores a receber, muito ressarcimento não feito pela União, que conversa mais ou menos com o tamanho da dívida do Estado com a mesma União. Então, acredito que há alternativas e os servidores estão dispostos a colaborar com o governo do Estado nesse sentido. E colocar a folha em dia também retorna para a economia do Estado. Então, é um ciclo virtuoso que nós queremos aí que aconteça. Delegado Miller, presidente da ASDEP aqui, como é que é fazer segurança com a folha atrasada? Porque os policiais civis, os militares, existe uma conversa forte que estão vivendo de bico. Isso é verdade. Não só nós, da área de segurança, imagina o funcionário, por exemplo, responsável para gerir recurso ou carregar recurso lá na fazenda, com 1 mês e meio, 2 meses de salário atrasado. Isso não é possível mais. Os policiais agora, nesse mês, tiveram uma folha sobre a outra atrasada, só que os fornecedores de todos nós não concordam com isso. Tem o aluguel, tem a prestação da casa, tem o colégio do filho, enfim, todas as despesas correntes, tem a luz, a água, telefone, que não esperam, né? E desse atraso, o governo não nos paga
as perdas que nós temos com esses pagamentos atrasados. Portanto, não vejo resolver-se qualquer problema do Estado sem que primeiro o Estado resolva seu problema de funcionários. Imagine os senhores e as senhoras, uma empresa privada, atrasar 2 meses de pagamento. Ou fecha a empresa, ou vai buscar dinheiro no mercado para pagar seus funcionários, né? Ou terá uma intervenção qualquer. Portanto, esse ponto é fundamental para nós. Agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda, penando a dor do mango, com um focinho na água. Memorial da Assembleia Legislativa, reunião com o presidente Luiz Augusto Lara, com as lideranças dos servidores públicos. O tema principal, o foco da reunião foi a quitação da folha dos servidores, 13º, e uma discussão hoje em torno, todos são contrários à venda das ações do Banrisul, mas no caso dela se concretizar, que reverta na quitação dos salários, 13º e etc. Gostaria de colher a opinião Neucir André, que é do Sintergs aqui, que inclusive tem uma ação contra o governo, obrigando a quitação da folha. Você, um balanço sobre como estão essas discussões. Bom, obrigado pela oportunidade. Primeiro dizer o seguinte, que é louvável a iniciativa do presidente e dos servidores das entidades, que nós temos um movimento em conjunto para que o valor, o dinheiro recebido da venda das ações, ele seja utilizado prioritariamente para atender a população. De que forma? Pondo os salários em dia dos servidores e buscando repor as perdas inflacionárias. Esse foi o nosso principal ponto. E também manifestando e não referendando a venda, manifestando a nossa contrariedade à venda e à privatização do Banrisul, porque é um patrimônio público que ele durante vários anos vem dando lucro, um lucro em torno, em média, de 1 bilhão 170 milhões ao ano, de 2017, 2018, 2019 não será diferente, então aí o governo tem uma receita anual, é uma fonte de receita para o Estado. Ele está se desfazendo de quase 50% das ações ordinárias, então o controle ficará com o Estado, mas nós reafirmamos aqui que nós somos contrários à privatização. No entanto, esse dinheiro vai entrar nos cofres públicos e queremos garantir minimamente que esses recursos sejam empregados naqueles problemas que estão aí hoje afetando a toda a sociedade e o conjunto de servidores. Nós, do Sintergs, temos uma ação em trânsito julgado, aliás, temos 2 no Supremo Tribunal Federal, dando conta de que o Estado tem que pagar os salários em dia e o Estado não cumpre a decisão e muito menos o Tribunal de Justiça não faz com que o governo cumpra. Então, são 2 pesos, 2 medidas. A lei é para todos e o Estado deveria cumprir, o governador deveria cumprir as decisões judiciais e o Tribunal de Justiça deveria obrigar o governo do Estado a cumpri-la. Isso não está acontecendo. Então, a gente, com o ingresso desses recursos, provavelmente agora a gente fará uma articulação com o presidente do Tribunal de Justiça para que ele, assim que entrar os recursos no caixa, ele vá lá e faça o arresto, bloqueio, para garantir o pagamento dos nossos salários e reposição de perdas. Também a gente deixou aqui claro que nós queremos o 13º em dia e também que haja um movimento como este. A gente provocou o presidente da Assembleia Legislativa, como ele sempre tem reafirmado, que uma angústia de cada vez, nós temos uma angústia desde 1988, que é a database. A iniciativa privada tem esse direito, todos os anos há uma reposição de perdas inflacionárias para a iniciativa privada e o servidor público como um todo não tem esse mecanismo, não está institucionalizado, não está regulamentado. Então isso aí é um descaso de mais de 30 anos com os servidores públicos do Estado, favorecendo aquelas castas que têm mais poder e eles conseguem suas reposições e avanços salariais. E aí então vai aumentando as discrepâncias entre aqueles que ganham menos e aqueles que ganham mais, tornando esse Estado que está hoje aí cheio de problemas quanto à questão pessoal. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho.